Ana Carla, sou terapeuta holística, trabalho aí com Reiki, nível 1, 2 e 3, né? Trabalho também como aromaterapeuta. E além disso, faço pós-graduação em psicoterapia transpessoal, que eu amo bastante. Cada vez mais apaixonada por essa área, porque ela vai cuidar de nós, né? De uma forma mais profunda, levando muito mais em conta do que o nosso corpo físico, né? Hoje em dia é mais do que falado imensamente que nós somos muito mais do que matéria, somos muito mais do que o simples corpo físico, né? Então a psicoterapia transpessoal ela vai olhar pra gente de uma forma holística, né? Como eu sempre falo aqui, uma forma holística não tem nada a ver com fantasismo, não tem nada a ver com misticismo, é uma forma de ver o nosso ser como um todo, né? De uma forma integral, de uma forma completa, ou seja, corpo físico, corpo mental, corpo emocional e corpo espiritual. Então a psicoterapia vai lá levar um pouquinho, vai levar a gente um pouquinho lá para a gente poder encontrar as causas do que traz dor e sofrimento. Aí vocês vão ver aí mais na frente, certo? Paulo estava falando aqui, você que chegou depois, tem uns slides aqui, né? Mas no Instagram não dá para ver pelo Zoom. E aí qualquer coisa eu vou tentar salvar aqui, na verdade, o vídeo, né? Pelo Zoom. Eu não sei como é que faz isso, né? Ainda estou mexendo, mas eu queria muito salvar para que ficasse para outras pessoas verem depois a apresentação dos slides. Inclusive eu queria colocar aí também no Instagram, mas enfim, não sei como fazer dessa vez. Só tem uma opção de compartilhar, não sei como fazer pra gravar, né? Mas fica para uma próxima, a gente vou aprendendo com o tempo, né? Então vamos lá. Como fala a live, né? O título da live: Ilumine o seu caminho. Autoconhecimento, como liberar dores e sofrimentos, né? E aí eu começo aqui no slide falando sobre 4 passinhos super importantes para que a gente possa chegar a esse patamar, a esse caminho de liberação de dores e de sofrimentos, né? Um dos primeiros passos, enxergar a dor. A gente precisa enxergar que a dor existe. A gente precisa enxergar que ela tá ali danificando a gente, que tá chamando a nossa atenção. E aí 3 pontinhos aqui que eu coloco: dar atenção à dor, busca das causas e a busca de ajuda, né? Muito complicado a gente querer fazer isso sozinho, né? Então eu vou buscar de qualquer forma, eu vou me avaliar, para que a gente se avalie, para que a gente traga à tona a percepção daquela dor. É sempre interessante ao auxílio de um profissional, né? O auxílio de um profissional terapêutico, enfim, que possa nos auxiliar nesse caminho para que a gente possa enxergar a dor, né? Primeiro passo, como eu falei. E aí, quando a gente enxerga que aquela dor existe, né? Porque muito comum a gente... Ah, tem gente que não tá sabendo entrar. É muito comum a gente ter essa dificuldade, né, de olhar para a dor. Normalmente a gente não quer olhar para a dor. Por quê? Justamente pelo fato de doer. E aí às vezes as pessoas falam que quando eu olho para a dor, quando dou atenção a ela, parece que dói muito mais. Não necessariamente dói mais, né? Normalmente a gente coloca ela pro fundo do baú, vai guardando, vai guardando, vai guardando, para que justamente para não enxergar. Então esse guardar a dor vai lá empurrando naquele baú, então a gente não quer ver. Muitos de nós não queremos ver, enquanto outros querem ver justamente para se libertar, o que é mais importante, né? Então a dor vai continuar lá o tempo todo, certo? Deixa eu tentar aqui, tô tentando ajudar uma pessoa a entrar, viu? Ela não tá conseguindo entrar. E o próximo passo, ao mesmo tempo que eu vou tentando aqui, eu vou falando aqui com vocês, para vocês não ficarem também esperando, certo? Segundo passo que eu falo é aceitar, né? A gente precisa aceitar que a dor existe, a gente precisa aceitar que a dor que tem motivos, que tem causas. A gente precisa encontrar a causa daquela dor para que a gente possa seguir os passos na liberação, né? Daquela dor, na liberação da dor que ela nos causa, do sofrimento que ela nos causa. Deixa eu só responder aqui para a pessoa, para ver se ela consegue entrar, certo? Então, a aceitação da dor, a aceitação da causa, a aceitação de que há motivos, a aceitação de enxergar aquela dor para que seja liberada.
Pronto, mandei. Espero que ela consiga entrar. Certo? Então, aceitação. Reconhecer que dói, né? A gente precisa reconhecer que existe aquela dor. A gente precisa reconhecer que tá doendo. Não empurrar no baú para que a gente não sinta a dor. Não vai nos levar a nada a não ser maiores sofrimentos. E aí, o outro passinho, compreender sua existência. Aí, como eu estava falando, a questão da causa. A gente precisa compreender que há uma causa por detrás daquilo, daquela dor, daquele sofrimento. Sempre há uma causa. Seja um trauma da infância, seja um trauma até mesmo da fase adulta, da fase da adolescente, né? Seja algum trauma, um complexo de inferioridade, porque também tem muitas questões que vêm da gente, né? Tem muitas questões que não vêm de um trauma de fora, mas vem de nós mesmos, né? Do nosso sentimento de incapacidade, de a gente ter medo de acreditar em nós mesmos, não acreditar no nosso potencial, de não enxergar que nós temos potencial, né? E aí o outro passinho também que é bem interessante nessa questão de aceitação é libertar-se da resistência. Ou seja, eu resisto a olhar para aquela dor, eu resisto a olhar para ela. Eu preciso olhar para ela. Eu preciso deixar me libertar da resistência, porque é aceitando aquela dor, é olhando aquela dor que eu vou conseguir o próximo passo, que é o acolher, né? Então eu preciso desses 3 passinhos na questão da aceitação para poder acolher a dor que existe em mim. Acolher a dor, junto com a dor, acolher a causa. Quando você se acolhe, quando você está olhando para a sua dor. Boa noite, Leila, seja bem-vinda a essa live. Né? Quando você está sentindo aquela dor, quando você acolhe a dor, você está acolhendo ao mesmo tempo a si mesmo. Então você está se amando, você está dando atenção a si mesmo, você está se cuidando para que haja uma liberação mais na frente da dor e do sofrimento, né? E aí o próximo passo, como eu falei aqui, o autocuidado, que eu já estou dizendo. A gente precisa se cuidar. É imprescindível que a gente olhe pra gente, que a gente olhe para dentro da gente. Qual é a dor? Eu sofro com aquela dor e aí eu vou buscar a causa, encontro a causa, acolho a causa, cuido da causa, né? Quando eu cuido daquela causa da dor dentro de mim... Boa noite, Rosa, seja bem-vinda. Quando eu cuido daquela causa dentro de mim, eu estou cuidando, na verdade, daquela fase da minha vida onde eu sofri aquela dor. Então, se eu sofri aquela dor naquela infância, eu estou acolhendo ali a minha infância, a minha criança interior, como a gente fala. Nós temos várias crianças interiores dentro de nós, né? Então, cada um com seus traumas, com suas dores. Nós temos adolescentes também que sofrem dentro de nós. E o que é que isso significa, Ana? Até mesmo adultos. São as fases que a gente passa. Então, se eu tive um outro trauma na adolescência, além dos traumas que eu tive na infância, então eu tenho dentro de mim adolescente ferido, eu tenho dentro de mim criança ferida, e na fase adulta a gente sabe também que a gente passa por muitos aperreios, muito sofrimento. Então, eu também voltei aí adultos em sofrimento. Então, olha só a galera que a gente tem dentro da gente, que precisa do nosso olhar, que precisa da nossa visita, que precisa do nosso acolhimento, certo? Então, quando a gente acolhe essa dor, a gente está acolhendo a nós mesmos. A nossa criança que sofreu lá naquela infância, a adolescência, né, mesmo que rebelde, mas que teve traumas, que trouxe para a vida adulta. E aí a gente vê muito isso. Nas sessões eu vejo muito isso, né? Não só nas sessões, na minha vida também, sim, todos nós passamos por isso. A gente tem trazido na fase adulta traumas daquela infância. E com isso a gente tem se comportado como se fosse aquelas crianças, justamente por isso. Porque aquela criança está ali dentro da gente dolorida, com imensa dor, repleta de dor, de sofrimento, que não foi liberado porque a gente deixou lá no baúzinho, guardado naquele cantinho ali dentro de nós, porque a gente não quis olhar para ela. Seja por inconsciência. Lude, boa noite, Lude, seja bem-vinda aí. Obrigada por fazer parte, né? Então, seja de forma inconsciente, que muitas vezes a gente faz isso também de forma inconsciente, porque éramos criança, então não sabíamos lidar direito com aquele trauma, né? Você não consegue fazer nada direito, né? Quantas pessoas escutaram isso na infância ou até mesmo na adolescência? Muitas vezes isso causa traumas. Então, aqueles traumas, para que a gente não escute novamente, a gente guarda ali naquele baú. Quando a gente guarda naquele baú, vai guardando, vai enchendo, vai acumulando e continua ali, e a gente passa em um dado momento a acreditar naquilo que foi dito pra gente, que inúmeras vezes não é verdade. Então a gente passa a acreditar que realmente, se meu pai, se minha mãe, se meu irmão mais velho, se minha tia disse que eu não conseguiria fazer nada direito, eu acabo internalizando aquilo e levo pra minha vida de adolescente,
para minha vida de adulta. Então eu não trato, eu não cuido, isso perdura por toda a vida. E aí o que é que vai acontecer? As situações vão sempre ocorrer semelhantes para que você enxergue aquele trauma, traga aquela dor e você tenha a consciência de que você precisa liberar aquilo que você é muito além do que aquilo que foi dito para você, certo? E aí, depois do autocuidado, que é um desses pontos, vem o alívio da intensidade da dor, né? Claro, você está acolhendo a você mesmo quando você está acolhendo a dor, você está acolhendo a sua própria alma, você está acolhendo a sua criança interior que está ali toda dolorida, né? Então, automaticamente, claro, você vai ter um alívio da intensidade daquela dor, né? Tá liberando energias, né? Verdade, Ludi. Desculpa, eu tô olhando pra lá e pra cá, né? Mas como eu falei no início, eu tô aqui pelo Zoom também. O pessoal não tá... Tem gente que não tá conseguindo entrar pelo Zoom, mas eu tô tentando ajudar aqui. Então eu tô lá e cá, certo? Mas vamos lá, né? Então aí, primeiro passo, enxergar que a dor existe. Segundo passo, aceitação que dói. Aceitação daquela dor para que a gente possa enxergar, chegar à causa daquela dor, né? E aí o outro passo, acolher, como eu falei há pouco, e o último passinho, o quarto, claro que são caminhos contínuos, né? Toda essa questão de libertação, de dor e de sofrimento, de amadurecimento, de evolução, são passos constantes, contínuos, né? Então o próximo passo é liberar. Você já sentiu o alívio, como eu falei, né, há pouco, da intensidade da dor, então agora você vai liberar aquela dor, né? Perdão a si e ao outro é um dos pontos mais importantes para que a gente possa liberar qualquer dor e qualquer sofrimento. Quem me causou trauma, normalmente eu sinto alguma mágoa, né? Às vezes eu acabo deixando passar, passou, mas tem um outro momento que vem aquela situação que desencadeia o que você passou lá na frente e aí você, aquela imagem daquela pessoa que disse que você não iria conseguir nada na vida, lhe vem à tona. Então, se vem à tona daquele modo, é porque você, de alguma maneira, mesmo inconscientemente, está guardando aquela pessoa ali junto com o seu baú que falou aquilo. Então, é preciso liberar, é preciso libertar, né? Através do perdão, perdoar aquela pessoa, perdoar a si mesmo. Muitas vezes a gente acaba se condenando, se punindo, se culpando, porque a gente passou todos esses anos com aquela dor, com aquele sofrimento e não conseguiu se libertar. Então a gente passa por um processo de culpa, né? Que é extremamente importante a gente se libertar desse processo de culpa. Então, perdoar. Perdoa a outro e perdoa também a mim mesmo pelo que eu passei, por esse tempo ter guardado naquele baú, porque agora é hora de abrir o baú e deixar aquelas lembranças irem embora, certo? Transmutar as emoções, né? Faz parte também da liberação aí. A gente vai liberar o perdão a mim e ao outro e vai transmutar as emoções. Quando a gente libera o perdão, quando a gente perdoa alguém, nós estamos libertando primeiramente a nós mesmos. Porque a outra pessoa pode querer perdoar ou não. É uma escolha dela e a gente precisa respeitar essas escolhas, né? Então, às vezes, muita gente fala, mas eu pedi perdão a fulano, mas fulano não quer me perdoar. O que é que eu faço? Se liberte, né? Desde que você tenha feito aquele perdão, tenha oferecido o seu perdão de uma forma sincera, de uma forma verdadeira, então você se liberta daquela energia de mágoa, de densidade, de negatividade. Se a outra pessoa não quer lhe perdoar, é uma escolha dela. Você fez a escolha de perdoar, de se libertar, certo? Então, o próximo passinho também dentro da questão de liberação, desprendimento das causas. Quando você libera, né? Quando você transmuta as emoções, você vai desprender as causas. Ou seja, a causa está ali naquele baú, você pegou aquela causa, você olhou para aquela causa, você perdoou quem lhe causou aquilo, você perdoou a situação, você perdoou a si mesmo, né, por esse tempo que você acabou guardando ali. Então você vai agora desprender dessa causa. A gente cria como se fosse cordões, né? No Reiki a gente fala muito em cordões energéticos, né? Que a gente cria com pessoas que a gente ama, com pessoas que a gente odeia, né? A gente tem qualquer relacionamento com qualquer pessoa, a gente cria cordões energéticos com aquela pessoa. Por isso que dói tanto quando a gente precisa se afastar, quando há uma separação, quando há um desencarne, um divórcio. A minha melhor amiga se mudou para tal cidade. Há uma dor porque é como se a gente estivesse realmente, literalmente, dentro do Reiki, desconectando aqueles cordões que existiam entre mim e aquela pessoa. Então, o desprendimento da causa vai lhe tirar um alívio, vai lhe promover um alívio, porque você vai se libertar daquela causa, você vai se libertar daquele momento, daquela situação,
certo? E aí sempre, claro, estar atento, né? Porque a gente sabe que inúmeras vezes ocorre às vezes o gatilho que vem trazer novamente aquela causa, aquela dor, aquela lembrança, né? Então, enquanto houver gatilhos, há a causa continua ali. Então, a gente precisa se libertar da causa para que não hajam mais os gatilhos. Quando é que dói, né? E aí tem uma citação de Joana de Ângeles, ditada por Divaldo Franco. Sou fã de Joana de Ângeles. Ela fala muito sobre... Eu me baseei muito comecei a fazer a apresentação e aí depois me veio o livro dela, Plenitude, que eu né, ganhei emprestado, na verdade, de uma grande amiga. Eu tenho estudado bastante ele. Já li umas 3 vezes, deixei um pouquinho depois de lado, mas aí eu retomei agora. E me veio ele na hora, no meio da apresentação, quando eu estava montando. Eu sou muito fã. Então, várias coisinhas eu peguei aqui da Joana de hoje, porque ela fala muito sobre sofrimento, sobre dor, sobre as causas, né? Sobre o que causa no corpo físico, sobre como se libertar. É bem interessante. E aí ela fala o seguinte: a dor macera os sentimentos, desencoraja as estruturas psicológicas frágeis, infelicita, leva a conclusões falsas e estimula os estados de exaltação emocional ou de depressão conforme a estrutura íntima de cada vítima, né? Então, essa é a definição que Joana de Ângeles traz pra gente, do tamanho que a dor, né? O tamanho que a intensidade da dor, do sofrimento que a dor causa pra gente, né? Desencoraja as estruturas psicológicas frágeis, ou seja, mexe muito com o nosso mental, mexe muito com o nosso emocional, né? É uma energia completamente nociva, certo? E aí, a dor, ela acontece na gente quando aquele baú que eu falei tá repleto, quando ele não consegue mais fechar, quando a porta dele não mais se fecha, porque tá cheio, tá lotado do que ele faz sofrer, né? Então, quando tá ali transbordando o excesso, né? O excesso já não cabe mais, né? Então, o baú vai permanecer aberto. Então, é aí que a dor vem, a dor da alma vem pra gente, pro nosso campo mental, pro nosso campo emocional, pro nosso campo físico, né? Normalmente, quando a gente tá sofrendo, o que é que a gente sente? Além da dor na alma, normalmente a gente sente peso, um cansaço intenso no nosso corpo físico, né? Aquele peso nos ombros, aquela melancolia, aquela sensação de não suportar mais, né? De cansaço extremo, né? Então, quando isso acontece é porque a sua alma lá não está aguentando e começou a enviar para você o que ela não mais suporta. Se o baú está ali fechado e o baú não consegue mais fechar, a tampa não consegue mais descer, como é que ele vai segurar mais ali, né? Então, chegou a dor no corpo de algumas dessas formas, em forma de transtorno, de síndrome, então... Chegou, é porque tá lhe avisando ali, dê uma olhada aqui para dentro de você, porque eu tô aqui sem aguentar, né? A sua alma tá lhe avisando, lhe pedindo socorro para que você possa olhar para ela e cuidar dela. Cuidar da sua própria alma é acolher a si mesmo. Acolher a sua criança, a sua adolescente, acolher a sua adulta, o adulto, né? Mulher e homem, é acolher a si mesmo, certo? Já não há mais limite internamente, né? Como eu falei, não há mais limite, então o baú uma hora estoura, ele não fecha mais, ele vai estourar. E aí vai estourar em forma de dor, de sofrimento, de lágrimas, e aí pode trazer melancolia, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, enfim, entre outras questões, inclusive também enfermidades físicas, né? E aí o próximo slide fala disso. Por que problemáticas no corpo físico? Surgimento da problemática vem do acúmulo energético, né? Eu já falei aqui, quando eu falo sempre sobre o Reiki, eu falo na questão das massas cinzentas, né? No Reiki a gente tem muito essa representação e realmente ocorre, né? Nosso campo áurico, nós somos muito mais do que matéria, muito mais do que corpo físico. A gente tem um campo áurico. Vocês estão ouvindo legal aí, né? Pelo celular, né? Então nós temos um corpo muito mais do que um corpo físico e aí essas massas, elas são justamente o acúmulo energético denso, pensamentos negativos, pessimismo, raiva, egoísmo, orgulho, comportamento desregrado. Então tudo isso vai enviando energias nocivas para o nosso campo áurico, né? Tudo isso vai prejudicando o nosso campo áurico e, como eu falei, até determinado tempo vai se formando aquela massa no nosso campo áurico e uma hora ela não aguenta, como ocorre com o baú, estoura, né? Então ela vai enviando para o corpo, avisando,
me dá atenção, que eu estou precisando de ajuda, estou precisando de cuidado, né? Então, quando chega a esse ponto de vir para o corpo físico, é porque já está intenso. E aí, se você continua na mesma situação, se você continua no mesmo caminho, nesses mesmos passos de não dar atenção, de continuar com aquela dor, vai doer cada vez mais, até um ponto que pode tornar grave a situação em que você se encontra, né? Se é depressão, pode agravar a depressão. Se eu tenho uma tensão no pescoço, pode agravar e vir em outras formas de enfermidade, enfim. Então, a gente precisa dar atenção a tudo isso, né? Qualquer uma dor no nosso corpo, uma enfermidade, um transtorno, é um aviso, né? Então, é preciso dar atenção, certo? Eu sempre insisto para isso, porque é a mais pura realidade. A gente tem visto aí o quanto que é verdadeiro, né? O quanto que a gente cuida do nosso corpo físico através de medicações que são paliativos e a nossa alma continua doendo, continua com vazio, continua com aquela emoção desequilibrada, né? Então, vê a importância de você dar atenção quando dói, né? Sentimentos nocivos, já falei também, desequilíbrio emocional, né? O desequilíbrio emocional vem justamente de maus pensamentos, né? A gente não pensa, a gente não tem paciência, é um dia a dia muito corrido que leva a gente a ter dificuldades de harmonizar a nossa mente, de ter equilíbrio sobre as nossas próprias emoções, sobre os nossos próprios comportamentos, ações, né? Então, tudo isso a gente precisa aprender a trabalhar para que a dor seja cada vez menos intensa até haver a liberação, certo? Como modificar esse quadro? A nossa mente, ela se assemelha à engrenagem, né? Poxa, eu queria que vocês vissem aqui. Mas deixa eu mostrar aqui que eu achei bem interessante essa imagem, esse slide aqui. Que tá aqui compartilhado no Zoom. Mas eu vou mandar aqui para vocês darem uma olhada, certo? Essa imagem aqui eu achei super interessante. Nossa mente são como engrenagens, né? Como engrenagens, ou seja, se a nossa engrenagem está funcionando mal, se a nossa engrenagem está enferrujada, o que é que significa? Maus pensamentos, pessimismo, né? Padrões mentais negativos. E aí, como fala aqui? Como modificar esse quadro? Através da mudança de padrões mentais, né? Pensamentos geram sentimentos e emoções, sejam positivas ou sejam negativas, né? Então, se eu tenho maus pensamentos, se eu tenho pensamentos pessimistas, se eu tenho pensamentos negativos, se eu tenho pensamentos que não condizem com quem realmente sou, porque Deus criou a gente com uma essência, né? Uma essência divina, uma essência com virtudes para que a gente evoluísse, crescesse, amadurecesse, aprendesse. Então, Deus fez a gente assim. E aí a gente age no decorrer da vida de diversas formas, adquirindo complexos, adquirindo crenças limitantes, né? Que nos limitam, que nos tiram do foco de ser quem realmente somos. Então, se a nossa mente está funcionando de uma forma negativa, de uma forma nociva, né? Como eu falei, maus pensamentos, cansaço, acúmulo mental, e hoje em dia, então, nessa fase, né? Nesse mundo de correria, muito trabalho, muito estudo, então a gente acaba deixando de lado, e aí a nossa mente, a nossa engrenagem, ela vai deixando de funcionar de uma forma legal, vai enferrujando, vai travando, né? Tá muito velha, e aí o que acontece? Ela precisa ser refeita, não. Ela precisa ser trocada. Tem momentos que ela precisa ser trocada, né? Tem momentos que baixa um ajustezinho ali e aí você vai ajustar ali aquela engrenagem mental e fica de boa. Mas tem outros momentos, quando tá mais intenso, quando se torna grave, digamos assim, você precisa fazer uma substituição, como desconstrução, né? Desses maus pensamentos. Gostei, Julie. Gostei. Colocar uma graxa de coisas positivas. Gostei mesmo. Né? Então é isso, como a Julie falou, colocar uma graxa aí de coisas positivas, né? Que é uma ação muito legal, é um ajuste aí legal para que seja feito aí, para que retorne, né, ao perfeito funcionamento, não vou dizer perfeito, saudável, né? Um funcionamento mais saudável, mais salutar, né? E aí, muitas vezes a gente precisa trocar, né? Como eu falei, desconstruir e uma construção de um novo modo de pensar e enfrentar a vida, né? Então, aí mais do que um ajuste, né, Julie? Deu um ajuste, tá legal. Mas se o ajuste não adiantar,
tem que partir aí para a construção de um novo pensamento, né? Uma retirada daquelas engrenagens que estão ruins, que estão enferrujadas, né? Para colocar umas engrenagens novas, né? Uma engrenagem que vai auxiliar aí também junto com a graxa para levar adiante para um funcionamento legal, né? Como fazer isso? A desconstrução de crenças limitantes é um dos passos principais para que a gente alcance essa desconstrução. Nós somos feitos de crenças, né? Eu sempre falo que nós somos feitos de escolhas, mas as crenças, elas são muito arraigadas em nós. Nós temos crenças que vêm de nós mesmos, de incapacidade, complexo de inferioridade, disso e daquilo, medos. Nós temos crenças que a gente adquire com a família, né? As famílias têm as suas crenças e aí a gente cresce aprendendo aquilo e muitas vezes a gente acaba não buscando o diferente, né? Então a gente acaba crescendo da forma como a nossa família nos criou, com os conceitos da nossa própria família, né, das nossas amizades, conceito social, as crenças sociais, né, as crenças coletivas influenciam bastante na gente, né? Então a gente também passa a ter em nós essa parte imensa de uma crença que é da sociedade que não é nossa. Então a gente vai continuando lá, deixando o baú fechadinho, o nosso canto interno fechado, ao invés de parar, dar um mergulho lá, dar uma olhada para a gente rever quem realmente somos, né? Então é preciso haver essas desconstruções. Afirmações positivas, extremamente importantes, né? As afirmações positivas, da mesma forma que a gente acostuma a nossa mente, né, a pensar negativo, a ter maus pensamentos, a gente também somos capazes também de acostumar, de habituar nossa mente a bons costumes, né? A pensar positivo, a pensar de forma otimista, a pensar com leveza, né? A pensar bem de nós mesmos, né? Olhando nossos talentos, os nossos potenciais, as nossas capacidades. Então é super importante que a gente faça aí essa desconstrução. Deixa eu voltar aqui. Eu tô olhando aqui o Zoom para ver se chega alguém, né? Então é muito interessante, certo? E aí as afirmações positivas, como eu falei, a gente vai sempre afirmando. Eu sou capaz, eu sou competente, eu sou útil, eu sou bonita sim, porque nós somos muito mais do que corpo físico. Então se eu sou bonita por fora, eu sou bonita por dentro. Se eu sou feia por fora, eu sou bonita por dentro. Tudo é energia, né? Então se dentro de nós a gente tem uma energia saudável, uma energia suave, uma energia sutil, uma energia de um ser benéfico, de um ser legal, a gente vai externar muito mais essa energia do que qualquer aparência, certo? Descortinar talentos e habilidades, como eu falei. Quando a gente vai enxergando, a gente vai afirmando positivamente para nós mesmos, desconstruindo as crenças limitantes, a gente vai se desfazendo, a gente vai saindo dessa zona que não é nossa, né? Eu aprendi dessa forma. Modifique, pare, olhe para você, entre lá no mais profundo do seu ser, busque a si mesmo, veja quem você realmente é. E aí você enxergue seus próprios conceitos, suas próprias definições, ou construa seus próprios conceitos e definições sobre si mesmo, sobre a vida. Veja quem realmente você é. Quando a gente começa a fazer esses mergulhos interiores, que é super importante, a gente vai enxergar isso. Porque dentro de nós temos o inconsciente, né? Vocês já estão acostumados a ver aquela imagem do iceberg, né? Que a maior parte fica debaixo da água, 5% fica acima da água. Aquele 5% é o nosso o superior, e a gente chama de self, né? Na psicoterapia transpessoal, a gente chama de self. É o nosso eu superior, é o nosso eu iluminado. E os 95% debaixo da água é o inconsciente. Então, dentro daquele inconsciente não tem somente coisas negativas nossas, não, né? Tem também talentos, habilidades, capacidades que estão lá guardadas que a gente não sabe que tem, né? Porque a gente não foi lá no nosso cantinho, né, para poder descobrir, para poder ver o que é que eu tenho ali, o que é que eu sou, certo? Então, inconsciente, muitas vezes a gente fala inconsciente e a gente entende como se fossem coisas negativas nossas. Não é só coisas negativas. São coisas que estão ali guardadas, que a gente não enxerga, que a gente não quer ver, que a gente não viu, por medo de chegar ali dentro da gente, né? Porque parece ameaçador o mergulho interior. E aí, quando a gente decide mergulhar, a gente vai encontrar tanto potencial que nós temos, tantas capacidades que a gente fica
incrivelmente impressionada com a gente mesmo, e aí é hora de colocar para fora, colocar em prática, expor, aflorar, né, esses talentos e essas habilidades, certo? Reconhecimento do seu próprio potencial e capacidade, acabei de falar também, e aí hora de colocar em prática, porque eu, você, todos nós somos muito mais do que dizem que somos muito mais do que a gente acredita que nós somos, né? Tem muita coisa ali guardada na gente para que a gente venha descobrir, certo? E aí o outro slide, autoconhecimento, descortina o medo do desconhecido, né? É uma pena, eu queria muito que vocês vissem esse slide, tá tão bonitinho. Diante da outra citação de Joana de Ângeles, né? Como eu falei que sou fã dela, do livro Plenitude. Diante da infinita gama dos sofrimentos que dilaceram as criaturas, a finalidade da terapia profunda é arrancar-lhes as causas geradoras. E aí, o que é que Joana de Ângeles quer fazer com isso? Lembra quando eu falei lá no início a importância de buscar ajuda? É isso. Certo? A gente precisa buscar ajuda. Tá doendo, a gente encontra a dor, a gente enxerga a dor, né? Então, o auxílio, se você tem muito essa dificuldade de olhar para a dor, de enxergar a dor, então o auxílio de um profissional, de um terapeuta, vai te orientar bastante para que você faça isso. Primeiro, porque normalmente a gente se sente muito bem, a gente se sente à vontade, é uma pessoa que está ali para nos escutar, né? E aí eu vou falar com o terapeuta, né? Que estou aqui para escutar você sem julgamento. Lembrando que você é ser humano como eu sou ser humana, né? E nós precisamos muito, muito mesmo nessa fase de hoje em dia, não somente na pandemia, mas a gente precisa olhar para as pessoas fora de um olhar de julgamento, né? É difícil, né? Por conta do nosso ainda, o nosso pouco discernimento, digamos assim. A gente precisa estudar mais, a gente precisa se colocar no lugar do outro, ter empatia, né? Então, quando você está em terapia, você tem ali uma pessoa que não está olhando com julgamento, você já se sente à vontade de conversar com alguém que não vai lhe julgar, que não lhe conhece, ou até que lhe conhece, mas que está ali profissionalmente para lhe orientar. Lembrando que você é um ser humano em construção, assim como o próprio terapeuta, né? Eu tô falando aí por mim, né? Assim como eu também estou em construção como você, certo? Então, procurar ajuda é sempre imprescindível, né? E aí, outra citação dela. Ao lado de todo o contributo ético-moral que suaviza o sofrimento e altera-lhe a causalidade, produzindo gêneses saudáveis para o futuro, a assistência médica, quando se tratam de questões na área da saúde física, assim como a assistência das ciências psíquicas no comportamento alienado ou nos conflitos da personalidade, são de relevante valor, né? Então, Joana de Ângeles fechou aí a importância da medicina para as nossas questões físicas, para tratar o nosso físico, e a psicologia, né? No meu caso, a psicologia transpessoal, que eu amo bastante, o reiki também, a terapia, enfim, né? Para poder auxiliar nas questões psíquicas, nas questões da nossa alma, que vão muito além do corpo físico, como eu falei aqui e como eu sempre falo. Então, a gente precisa dar atenção a tudo isso, né? A gente vê ainda muita gente com imensa resistência de procurar uma ajuda terapêutica, ainda se tem muito aquele conceito de que procurar um terapeuta, procurar um psicólogo, uma psiquiatra é louco, né? A gente tem ainda muito esse preconceito que não cabe mais nessa modernidade, não cabe mais. A gente está vendo aí o quanto que o ser humano sofre, o quanto que o ser humano sente dor intensas na alma, né? Muito mais do que no físico. Então é hora sim de pedir ajuda, né? Antes que seja tarde demais, né? A gente sempre fala que nunca é tarde, né? Mas antes que se agrave, que seja mais difícil de você desconstruir aquilo, procure ajuda, certo? Nós estamos aqui como terapeuta para poder ajudar vocês, né? Até porque a gente como terapeuta também, eu como terapeuta procuro me cuidar ao máximo, né? Com terapia, com técnicas de terapia holística, né? Que eu amo, enfim, para que eu me cuide e para que eu possa auxiliar, né? Cuidar de você também de uma forma mais suave, né? E saber orientar, certo? E aí o autoconhecimento trata-se de um enfrentamento. Você vai se autoconhecer para você enfrentar as suas próprias dores, para você enfrentar os seus próprios preconceitos,
né? Para você enfrentar as suas próprias crenças e também tudo isso que vem do outro que está dentro de você, né? Aquilo que você construiu com base em um conceito que alguém falou, com base em uma crença que a minha mãe tinha, com base em uma crença que um colega falou. E aí eu internalizei aquela crença, tomei aquela crença como verdade, sem avaliar e sem olhar para mim, sem buscar saber o que é que eu acho daquilo, né? Então é o enfrentamento. O mergulho interior, né? Ele parece ser bem assustador, mas experiência própria. É uma sensação incrível. Você mergulhar interiormente é uma sensação incrível, né? Você mergulha interiormente e você vai se autodescobrir. Você vai descobrir quem você é, como você funciona. Você vai descobrir o que você é. Quando você mergulha internamente, quando você decide vai lá no mais profundo, você enxergar as causas da dor, do sofrimento, que você não sabia por onde ir. Eu não faço terapia, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu não sei mais o que seguir, eu não sei mais de onde vem aquela dor. Quando você mergulha dentro de você, você encontra a causa da dor, né? E aí, por mais que entre lágrimas de sofrimento, aquele misto de emoções, mas o alívio que você sente por saber que existe uma causa, porque se você dói é porque existe uma causa, né? Não se dói à toa, né? Minha perna não tá doendo porque eu não tive não bati, não tive uma pancada, não tenho um problema na perna, não tá doendo à toa, né? Então você descobre a causa. É uma sensação de libertação incrível, como eu falei por experiência própria, já passei por isso vários momentos da minha vida, desde quando eu entrei na terapia, né, no cursos terapêuticos, né, como eu falo na psicoterapia transpessoal, enfim, desde quando eu entrei em tudo isso, que eu comecei essa busca interior. É incrível o quanto é libertador e maravilhoso você saber de onde vem e você saber de que quando você passa a saber a causa, você encontrou a causa, você sabe por onde ir, né? Enquanto você não sabia a causa, era só vou para o medicamento, vou para o médico, recebo aquele medicamento, vou para a psiquiatra, tomo aquilo, mas a dor continua, porque continua na alma. Toda aquela medicação é paliativo. A medicina, ela anda junto com a terapia, com a psicologia, né? É uma união. Mas se eu uso somente a medicina, ela vai tratar os efeitos, vai tratar o meu físico, mas e as dores da minha alma? Que vai tratar a terapia orientando você, né? E aí você mergulhando internamente, você é que é o responsável por sua própria felicidade. Quando você mergulha interiormente, você tem essa consciência de uma forma plena de quem é você o responsável por sua própria felicidade. Não sua mãe, não seu pai, nem seu irmão, nem seu marido, nem seu filho. É você. Então você vê maiores possibilidades de ter uma vida mais leve, porque agora você sabe, sou eu quem me dou felicidade. Aquelas pessoas ao meu redor, as pessoas que fazem parte da minha família, elas vêm agregar a minha vida, vêm agregar ao meu caminho, não me fazer feliz ou me fazer infeliz, né? Então, é maravilhoso esse mergulho interior. Dói, né? A gente sabe que dói, porque quando a gente mergulha, a gente vê lá os nossos cantinhos escuros, a gente vê os nossos baús lá, né? Mas a gente também vê o nosso lado iluminado. Nós não somos coisas negativas, né? Nós temos os dois lados. Nós somos treva e somos luz ao mesmo tempo. Então, o que a gente precisa fazer é trazer para o equilíbrio. Quando você mergulha interiormente, você vê as suas dores, seus sofrimentos, você vê um lado seu que você não conhecia, que lhe assusta. Às vezes acontece sim, não vou dizer que é sempre, não é sempre, depende de cada pessoa, da sua vida, do que você passou. Mas apesar de tudo isso, você vê também as suas virtudes. Você vê que dentro de você tem aquele cantinho lá escuro e tem aquele cantinho iluminado. Ou seja, você vê que você tem talentos, habilidades, capacidades, potencial. Você descobre talentos que você nunca imaginou que tinha, mas que estavam ali guardados, porque você estava dando foco ao outro lado. Você estava dando foco às crenças, ao negativo, à dor. Então, quando você mergulha, você enxerga, você reconhece, meu Deus, quanto tempo eu passei com medo de entrar aqui, de mergulhar dentro de mim, e hoje eu vejo sim que eu tenho tudo aquilo que eu tinha medo de ver, mas hoje eu vejo que eu preciso ver, que não é tudo aquilo que eu imaginava, ou que é, mas que eu tenho aquele lado iluminado dentro de mim. E aí, o que é que você vai fazer? Pegar aquele lado iluminado e aflorar. É você quem vai escolher qual dos dois você vai sobrepor.
Se você quer escolher que o negativo, que o ruim se sobreponha, a escolha é sua. Se você quer escolher que o bem, que o seu lado bom se sobreponha, a escolha é sua. E aí você vai sobrepor o lado bom para que esse lado bom acolha o lado escuro, acolha a treva, para que haja uma união e dessa união haja uma liberação. E aí você vai liberar dor, você vai liberar sofrimento, você vai liberar complexos, você vai liberar traumas, né? E você vai aflorar mais e mais o seu lado positivo. E tenho certeza, lhe garanto que quando isso acontece, você passa a ver a vida de um modo diferente. Você passa a ter pensamento de um modo diferente. Você muda os seus padrões mentais, porque você passa a enxergar que dentro de você havia os dois lados e a maturidade de você ter acolhido aquele lado negativo que você não queria ver. Então você vai iluminar também aquele lado escuro, né? E aí Deus colocou a gente aqui para isso, para que a gente ilumine aquela outra parte da gente que fomos nós mesmos que construímos, né? Para que ilumine, para que tudo se torne luz dentro de você. Então tá aí, ilumine o seu caminho, né? Limpe o seu caminho. Os resultados, outro ponto, né? Falei aqui também. Quando a gente mergulha interiormente, a gente vai ver as nossas imperfeições e virtudes, né? Eu estava falando aqui, o lado bom da gente, o lado bom e o lado negativo. Então, imperfeições e virtudes igual a acolhimento e transformação. Então, como eu falei, você vai acolher lá aquele negativo para iluminar o negativo e transformar ele em luz, né? E aí, quando a gente na psicoterapia, né, na transpessoal, psicologia transpessoal, quando isso acontece, quando há essa união, há transformação. Então você se ilumina. Você ilumina seus caminhos, você ilumina o seu interno, automaticamente você ilumina o seu externo, a sua vida muda completamente, porque você muda. Às vezes até as pessoas que estão ao seu redor também se modificam, porque tudo é energia. Então, quando a gente passa a se comportar diferente, a gente acaba refletindo nas outras pessoas, né? Tem pessoas que não se modificam. Mas aí você acha que se modificou, por quê? Porque você está vendo de uma forma diferente. Você está pensando de uma forma completamente diferente. Então, aquilo que lhe doía antes, já não lhe dói mais. Já não lhe atinge como antigamente, já não lhe atinge como aquela fase, porque você se libertou. Você perdoou a si, você perdoou aquela pessoa, você liberou aquela energia, né? Então você passa a ter um modo de vida diferente e aí tá a engrenagem. A nossa engrenagem mental se modifica completamente. Junto com a graxa aí, né, Julie? Que deu um auxílio legal. Resultados de tudo isso, toda essa transformação, amadurecimento, né? Claro, a gente amadurece, a gente cresce, a gente se torna adulta, né? Evolução, e aí vem a evolução espiritual, evolução emocional, evolução mental também, então a gente evolui, a gente passa a ter uma vida mais leve, o nosso corpo é mais leve porque a nossa mente está mais leve, harmonizada, porque o nosso emocional está mais leve e harmonizado. E libertação, né? Aí alguém entrou na sala nesse instante, tá finalizando, mas, né, eu vou avisar depois que eu vou deixar salvo aqui no Instagram para assistir, né? Boa noite aí, Alana, conseguiu entrar agora, né, moça? Tô aqui falando pelo Instagram, viu? Mas vou deixar salvo pelo Instagram, certo? E aí depois, se você quiser assistir aí o vídeo completo, vai estar lá no Instagram, ok? Certo? Então, dá pra ver aí, mesmo que no finalzinho dá pra ver aí os slides que eu tô compartilhando. Qualquer coisa me fala aí, viu? Né? Então, os resultados e a libertação. E aí, como eu falei, um novo modo de ver, de sentir, de pensar e de lidar com a vida. Tudo se modifica porque você passa a mudar, você passa a ver a vida de uma forma diferente. Aquelas dificuldades para você já não têm a mesma intensidade porque você já não olha para ela com aquela negatividade, com aquele pessimismo. Você olha de uma forma diferente. Você acolheu a dor. Então, se você acolheu a dor, você acolheu a dificuldade. E as próximas dificuldades que vêm, você passa a lidar de uma maneira diferente. Com mais equilíbrio, mais harmonia, né? Então, vamos lá. E aí, né? Espero que vocês estejam entendendo aí tudo certinho, né? E aí o último slide. Como a terapia Reiki junto à psicoterapia transpessoal auxiliam, né? E aí o Reiki vem aí no equilíbrio energético e o afago na alma também junto com a psicologia transpessoal. Como eu falei no início aí para quem chegou depois, a psicologia transpessoal ela vai olhar a gente de uma forma holística, assim como a aromaterapia, assim como a terapia, o Reiki, assim como outras técnicas terapeutas,
né? Terapêuticas. Vai olhar a gente como um todo, de uma forma holística, ou seja, corpo, mente, emoções, espírito. Vai olhar a gente como um todo. Então, vai trabalhar essas questões, vai auxiliar a gente lá na busca das verdadeiras causas, né? São adultos dolorosos, é o que a gente mais vê, o que mais acontece aí, adultos dolorosos. E quando a gente vai durante as sessões do Reiki, né, eu já vi muito isso, também trabalho com consultoria terapêutica, né, por conta da pós-graduação de psicologia transpessoal, que eu amo bastante. Então, nas sessões, a gente vai, com o tempo, as pessoas vão trazendo, vão sendo mexidas. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Né? Uma coisa que a gente tem que se desprender do medo de ver, do medo de sentir novamente aquela dor. Enquanto a gente não sente novamente, tá deixando lá no baú, como eu falei, uma hora o baú vai estourar, então vem em forma de enfermidades, transtorno, desequilíbrio, né? Então a gente precisa trazer à tona, a gente precisa enxergar para aquela dor e ver que não é tudo aquilo que a gente acha, né? Doeu, mas a gente precisa reviver aquela dor, porque quando a gente mergulha interiormente, a gente revê aquela dor, é como se a gente estivesse sentindo novamente. E aí as pacientes normalmente falam, é como se eu estivesse vivendo aquilo novamente, né? É bom, claro que é bom, sabe por quê? Porque se você foi lá no mergulho durante o Reiki, ou durante uma consultoria terapêutica, né? Se você se recordou, mergulhou e sentiu novamente, é porque a dor existe lá. Então é bom porque ele está lhe mostrando que ela continua lá, arquivada, que precisa ser liberada, certo? E aí, como é que o Reiki pode ajudar, né? O Reiki, como vocês já sabem, para quem acompanha a Ana Reikiana, o Reiki é um tratamento de equilíbrio energético do nosso ser, do nosso corpo, de uma forma integral. Então, quando eu imponho, você deita lá na maca, eu vou impor a mão, né, através da imposição das mãos, vocês já sabem, né? E aí eu vou impor as mãos, né, canalizando a energia que eu recebo do universo, junto ao seu corpo, ao seu organismo, né? Tudo é energia, você é energia, o organismo também tem energia. Então, junto ao seu organismo que vai fazer esse trabalho de limpeza energética. Então, vou fazer a limpeza, digamos que uma limpeza geral. Não se assustem, né? Graças a Deus, meus pacientes amam bastante, não se importam. E aí eu explico tudo direitinho. Mas aí, quando você deita, normalmente a gente faz um movimento como se estivesse limpando aquela sujeira superficial, digamos assim, né? Sem tocar em você. Mas energeticamente falando. Quando você vai fazer uma faxina na sua casa, né? Você vai limpar os móveis. Não vai adiantar você limpar o chão para depois limpar os móveis. Vai sujar o chão novamente. Então, você vai lá, faz aquela limpeza nos móveis para depois limpar o chão, né? Então, a gente limpa, digamos que seja uma limpeza superficial, daquele superficial, aquele que fica mais fora, para começar ali o trabalho de equilíbrio energético, certo? E aí, o outro ponto, estágio alfa de relaxamento, como eu já falei também aqui algumas vezes. Você entra durante esse processo de limpeza, quando começa o processo de equilíbrio, né, dos nossos chakras e tal. Não vou falar aqui nesse ponto, porque senão vou me estender muito no vídeo, mas tem um vídeo aí falando sobre isso, certo? E aí você vai entrando em estado de relaxamento. O estado de alfa de relaxamento, normalmente a gente alcança durante o sono, né? Então, olha só o potencial do Reiki. Ele vai te auxiliar a relaxar, né? A sua consciência entrar nesse estágio alfa de relaxamento enquanto você está acordada. Então, tem pacientes que acordam sem ter noção se dormiu ou se não dormiu, né? Tem muitos que dormem profundamente. Tem outros que não dormem. Quem conversa comigo durante a sessão toda, não, isso é ruim? Não, porque no final eu sempre escuto que houve um relaxamento profundo. Vai depender de cada paciente, né? Se eu precisar de uma concentração maior, eu peço um pouquinho que acalme um pouquinho a fala, mas é muito raro, eu acho que na verdade nunca aconteceu isso, porque eu gosto de deixar bem à vontade, até porque só o paciente sabe o que é que está passando naquele momento, né? Só ele sabe quanto quer desabafar, o quanto quer colocar para fora, o quanto quer conversar, e aí enquanto a sessão ocorre, elas vão falando sobre a vida delas, né? E aí quando vai falando, a gente vai fazendo o equilíbrio, eu vou sentindo algumas regiões, e aí eu vou fazendo alguns questionamentos, né? Então, eu gosto de trabalhar dessa forma. Vou fazendo alguns questionamentos para poder trazer um pouquinho daquela dor, né, da causa daquela dor. Muitas de nós, né, a gente, como eu falei, às vezes é inconsciente, a gente não sabe de onde veio, né? Então, durante ali vai sendo mexido e às vezes tem uma determinada parte que traz à tona alguma lembrança. É energia, como eu sempre falo aqui, tá lá no meu campo energético, a dor, o trauma que eu sofri tá no meu campo energético, né? Então, eu sofri um trauma, tá lá, uma massinha. Tá lá uma massinha lá, né? Eu sofri um trauma, tá lá uma massa no meu campo áurico. Então, o que vai lá auxiliar para desconstruir essa massa, né? E aí vai desconstruindo, dispersando energias, dispersando o acúmulo, repondo energias onde há falta, e aí vai desconstruindo. À medida que vai desconstruindo, a massa vai se desfazendo. Por isso você sente um relaxamento, né? Porque houve a dispersão. A gente vê bastante, né? E nessa fase, principalmente, muita tensão no pescoço, nos ombros. Normalmente sai relaxado.
né? Tem gente que sente uma dorzinha durante a sessão do reiki. Ana, tá doendo aqui, onde você tava com a mão aqui, Ana, nessa apertidinha, parecia que você tava tocando em mim, não tava, né? Para você ver o quanto que o reiki é maravilhoso e o poder que o reiki tem. Né? Tem muita gente que ainda não acredita, infelizmente. Mas um dia, quando vier a passar, vier a querer arriscar fazer uma sessão, vai saber o quanto que é maravilhoso. Vai saber que perdeu tempo enquanto não veio, né? Então tem gente que fala: eu não senti isso, eu não senti essa parte mais dolorida, depois fui aliviando. Então é porque ali está sendo trabalhada, né? A energia que eu estou canalizando do reiki, do universo, está sendo trabalhada junto com a sua energia. Então está havendo ali uma desconstrução, está havendo uma reposição energética, uma desobstrução do chakra, né? E aí, como eu falo, tudo isso é energia, emoções são energias. Então se aquela emoção está acumulada aqui no meu pescoço em forma de tensão, e aí o reiki vai dar um auxílio. Normalmente, provavelmente você pode sentir ou não, né? Mas tem gente que sente uma dorzinha, não tá doendo aqui, tá desconstruindo, né? Tá desconstruindo lá no seu campo áurico, então vai aliviando. E aí quando você termina a sessão, alivia. Tem uma paciente que eu fiquei super, super feliz. Eu até postei aqui, 2 pacientes, 3 dias depois ela estava relaxada. Eu já falei aqui algumas vezes, né? Que o reiki às vezes o trabalho do reiki permanece por uns 3 dias e às vezes até mais, às vezes menos, né? Vai depender da situação da pessoa. E aí, a gente fez uma sexta, num domingo ela ainda estava super bem, super tranquila, super leve. E outra paciente, 15 dias depois, ela disse: Ana, depois daquele reiki, foi o primeiro que ela fez comigo, depois daquele reiki, eu mudei, eu me senti mais leve, né? Eu não consegui entender o que foi que aconteceu, foi muito surpreendente, mas eu senti mais leve, então eu fiquei super feliz. Para você ver o poder que o reiki tem, né? E aí, claro, houve a limpeza energética, houve o equilíbrio dos nossos chakras, né? O equilíbrio energético do nosso ser, né? Então vai equilibrar ali as energias para que a gente saia relaxado, desobstruído, então a gente sai mais leve, saia meio sonolento ainda, é muito comum, né? E o final, por fim, o alívio, a paz e a leveza, né? Se você, durante o reiki, ali, a sessão do reiki, desprendeu energias, né? Desprendeu massas, energias nocivas, claro que você vai se sentir leve. Se você estava com aquela massa ali e o reiki foi desconstruindo e aquela massa se retirou, claro que você vai sair mais leve, né? Você tirou uma massa dali, leveza, sensação de paz. Aleures, boa noite, Aleures, seja bem-vinda. Tá no finalzinho, mas eu vou deixar gravado, viu? Caso você queira ver depois, né? Então você vai sentir ali a leveza, né? Você vai sair leve, você vai sair mais tranquilo. Tem pacientes que não sentem essa leveza toda após a sessão, mas se sente bem, né? Até hoje não tive ninguém que disse, não vi diferença nenhuma. Todos tiveram alguma diferença. Teve uns que só relaxaram depois, no dia seguinte, dormiu 2 dias seguidos, né? Mas a maioria relaxa profundamente durante a sessão, depois da sessão, cheiro. Depois da sessão e dias depois, como vocês viram aí, né? E é super feliz, super gratificante isso, certo? Então é isso, falar só os últimos tópicos aqui, né, que eu falei com relação ao reiki, a limpeza, né, que é a desobstrução, dispersa acúmulo energético e repõe energias onde há falta, né, porque onde há falta de energias em nós também é nocivo, né, tornando aí frágil. O relaxamento, né, que é o desprendimento, né, e aí vem o desprendimento da rotina do dia, do estresse, da tensão, da ansiedade do dia e de outros dias anteriores também. Então o reiki tem esse poder aí maravilhoso, né? O equilíbrio, como eu falei, a dispersão e reposição energética para poder equilibrar o seu organismo, né? Para que o seu organismo fique equilibrado e funcione de uma forma legal, de uma forma saudável, certo? E aí, por fim, né, como eu falei também, liberação, né? E aí com a liberação das energias, liberação do desprendimento, sensação de leveza, de paz, né? Fulano está zen depois da sessão do reiki. E aí por quê? Harmonia mental, se houve um equilíbrio do seu campo energético, né? Há uma harmonia mental, então o acúmulo mental se dispersa e a sua mente fica mais harmonizada, você consegue ter uma clareza mental, você consegue descansar melhor, né? E equilíbrio emocional, certo? Também é muito interessante. Relaxamento físico, né? Porque se a gente tá com a mente saudável, harmonizada, com as emoções equilibradas, claro que o nosso físico também vai descansar e vai se sentir leve, também vai ter aí os benefícios, né? E descanso da nossa alma, claro, né? Depois da sessão do reiki, terapia, uma conversa terapêutica, consultoria terapêutica, como eu falei a vocês, também trabalho com consultoria terapêutica, né?
que é a conversação. Para quem não sabe, é a conversação com orientações, com direcionamento, né? Se for preciso durante a conversação fazer um momento de meditação, vamos lá, a gente faz um momento de meditação para poder aliviar mais um pouquinho, vai depender muito da sessão, né? Então é isso, certo? Lembre-se do que Joana de Ângeles falou, da importância, né, de cuidar do nosso corpo físico, né, e também cuidar da nossa mente, né? Se o nosso corpo físico dói, vamos lá buscar a medicina para que possa ser auxiliado e os efeitos sejam os efeitos sejam reduzidos, né? Digamos assim. E se a nossa mente está conturbada, se a gente está meio sem direção, não sabe para onde ir, a gente precisa também de auxílio terapêutico, né? Para que ele possa nos orientar na melhora aí do nosso equilíbrio mental, né? Nosso equilíbrio psíquico. Então, é isso, né? Estou finalizei a live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado imensamente. Vou deixar salvo, repito, aí acho que é pela terceira vez que eu falei, né? Enfim, mas vou aqui só lembrar, vai ficar salvo aí para que vocês possam assistir, né? Toda quem quiser compartilhar também, compartilhe, gente. A gente sabe que tem muita gente precisando aí falar um pouquinho, né? Escutar um pouco, entender, compreender que o mergulho interior, o autoconhecimento não é um bicho de 7 cabeças, não. Ele é enquanto a gente não conhece, porque as coisas que a gente mais tem medo, a gente tem medo do desconhecido. Quando a gente conhece, o nosso medo reduz, porque a gente passa a conhecer, a gente passa a saber o que é aquilo, a gente passa a saber com o que a gente está lidando. Então, se você passa a saber com o que ele está lidando, o seu medo reduz, porque o seu medo da sua mente vai entendendo que não era tudo aquilo, né? Então, o mergulho interior é libertador, ele é incrível. Eu já falei aqui, experiência própria, passei por vários momentos de mergulhar dentro de mim e encontrar a causa que mais dói, né? E entre lágrimas do que estava doendo e lágrimas de emoção, para mim, o sobrepôs foi a felicidade. Eu agradeci tanto a Deus, meu Deus, obrigado por me mostrar de onde vem aquela dor. E agora saber para onde ir, por onde ir, né? Como me direcionar, qual caminho seguir, qual passo seguir. Enquanto você não se conhece, enquanto você não mergulha dentro de você, você não sabe como você funciona direito, você não sabe os talentos que você tem dentro de você, você não sabe o porquê daquela dor, porque você tem medo, né, de enxergar aquela dor, de encarar, e aí você deixa outra pessoa entrou no Zoom, tá finalizando. Né? Você deixa de enxergar ali aquela dor e de ter como eu posso dizer? O ponto principal. Boa noite, Sol. Tô finalizando aqui, mas vou deixar salvo no Insta, viu? Depois eu reposto aí, caso você queira assistir pelo Insta. Viu? Então, é importantíssimo, é libertador você saber de onde partir, né? Você não tem noção daquilo e de repente ali Deus lhe mostra em algum momento, através do seu mergulho interior, o porquê que dói. Meu Deus, aquela dor que eu sentia vem da infância, né? Veio da infância e eu não sabia. Teve uma paciente há um tempo atrás, que a gente conversando, e aí eu dizia a ela, como é que foi a sua vida na infância? Né? Como é que foi a sua vida com seu pai na infância? Foi maravilhosa. Tá, mas esse medo, esse pânico, vamos lá, vamos mais um pouquinho. Durante a sessão a gente foi, até que teve um gatilho, né? Eu disse, fulana, lembra do que a gente conversou com relação a seu pai? Você me disse uma vez que seu pai era rígido. Ela, não mas ele era um pai maravilhoso. Mas e por que esse medo de enfrentar a vida? Né? E aí ela caiu em si. Eu tenho medo porque eu tenho medo, por ele ser rígido, ele dizia que o mundo que o mundo era muito cruel. Então eu tenho medo de ter a minha vida e de ver esse mundo cruel. Eu tenho medo dessa crueldade do mundo, né? Então, assim, uma coisa bem sutil, uma conexão bem sutil. E aí, sessões depois, ela trouxe isso, né? Então vamos trabalhar agora a mudança desse pensamento de que o mundo é cruel. A gente sabe que existem muitas pessoas, né, que realmente são cruéis, a gente sabe, mas não é o mundo como um todo. Você é cruel, eu sou cruel, sua família é cruel, né? Então, assim, vamos olhar para os dois lados. Existe um lado que é negativo, mas existe também um lado que é positivo. Então, que a gente foque o lado positivo para se modificar, para enxergar a vida do mundo diferente. Então, o mundo é cruel. Tem pessoas que são cruéis no mundo, mas também tem muitas pessoas que são benévolas no mundo. Há tanto auxílio, tanta caridade, tanta compaixão, né? Então é preciso trabalhar, saber de onde vem e tal, mas encontrar a causa é de extrema importância. E para você encontrar,
mergulho interior, autoconhecimento, para que haja aí a liberação da dor e do sofrimento. Porque é só conhecendo você, sabendo o que é que você tem dentro de você, o que é que você vive em você, como você funciona, só sabendo tudo isso é que você vai saber os passos para seguir nesse caminho de liberação das dores e do sofrimento, certo? Então, um cheiro enorme para vocês. Muito obrigada por vocês fizerem parte aí, que prestigiam essa live. Muito obrigada pela presença de vocês, né? Amo muito vocês, né? Todas vocês aí que são minhas amigas aí. Muito obrigada mais uma vez, certo? Mais uma vez, compartilha esse vídeo, né? Tem muita gente precisando falar, ouvir um pouquinho sobre tudo isso e ver, entender que não precisa ter todo esse medo, a gente precisa se conhecer, ok? Cheiro e uma ótima noite de terça-feira. Fiquem atentos às próximas lives, porque... Viu? Então, várias lives agora, para que a gente possa conversar e auxiliar aí nesse caminho de autoconhecimento e de busca interior. Cheiro!